Às vezes as pessoas não conseguem compreender alguns limites que existem, né, dentro do que você quer e o que você pode ter. Então, o ter e o poder é muito significativo no sentido de você trabalhar seu equilíbrio. Então, nós nos deslumbramos com muitas coisas, né? Então, nós olhamos uma vitrine, queremos uma joia, e geralmente aquilo talvez não seria o momento de tê-la. E as pessoas confundem muito isso. Então, o ter e o querer implica muito num limite emocional e financeiro. Então, dentro do que você busca como equilíbrio para a tua vida, quando você está almejando algo que não está ao teu alcance, vai fugir do teu limite, você entra num complexo muito negativo, né? É uma complicação financeira que você talvez não consiga sair por um bom tempo. A maior carência do ser humano é correlacionado ao afeto. E o afeto, de vez em quando, acho que sempre, ele faz com que nós buscamos algo para suprir essa carência. Em detrimento dessa história, desse sentimento da carência em si, às vezes a gente busca alguma coisa material que nós não vamos conseguir nunca pagar, inclusive. Um carro e uma outra situação, uma joia, por exemplo, muito cara. Então, isso não vai suprir essa carência, ela vai ser momentânea. Mas o que implica isso? Duas coisas importantes. O psique humano trabalha um equilíbrio voltado para o que você possa exigir de você mesmo como tranquilidade. Quando você sai desse estado de tranquilidade, você deseja algo, que é aquela coisa da cobiça e também da situação da compulsão. Se você não equilibrar isso na tua vida, você simplesmente vai trabalhar o desnível de energia. Então você perde a noção do que você está buscando. Você se atrapalha todo. Porque, como eu te disse anteriormente, a psique humana ela é confluente com a alma. E a alma ela capta a energia do meio externo. Ela faz aquela filtragem, né, do que eu vou buscar e do que eu vou querer ter para a minha vida. Então, como é que a gente trabalharia esse equilíbrio? Em terapia e buscando o equilíbrio espiritual. Às vezes, uma massagem terapêutica, uma energização dos chakras vai equilibrar esta pessoa. Por quê? O chakra sexual é responsável pelo dinheiro. Quando ele está dessintonizado com o chakra cardíaco, que é o afeto, o que acontece? Simplesmente a pessoa se perde. O principal é o chakra sexual, porque ele é responsável pelas nossas conquistas materiais na Terra. Então, dentro desse conceito, o que você deveria fazer, na verdade? Olhar aquilo, calcular de fato se você vai ter aquilo naquele momento ou se você pode deixar para mais tarde. Aí você faria uma economia, por exemplo. Mas o nosso emocional não busca isso, ele quer aquilo naquele momento. Por isso, a alma e a psique humana precisam estar muito em sincronia. Porque quando eu cobiço algo, é de dentro do meu emocional, mas quando eu vou ter algo, é minha alma que pediu. E de repente aquilo é só passageiro e você quis naquele momento. Então, muitas pessoas ficam complicadas financeiramente por esse motivo. Elas não trabalham esse equilíbrio, essa energia da busca, do querer e do ter. Eu posso ter isso? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Para que eu quero isto? Qual é o objetivo maior disso tudo? Como que a gente poderia achar uma solução, por exemplo? Primeiro, um tratamento psicológico. A pessoa poderia entrar em terapia porque poderia ser uma forma de compulsão. E no caso de um karma, né, se isso for colocado por um karma na pessoa, porque ela não consegue se resolver nem em terapia, buscar o equilíbrio religioso, seja a doutrina que ela escolher. Existem karmas pertinentes à vida material de várias pessoas. Vamos dar um exemplo clássico disto. Às vezes eu cobiço o meu vizinho que tem um carro melhor que eu. E de repente eu ganho até mais que ele e eu não consigo ter esse carro. Então a confluência negativa e positiva nisso é perceber se realmente eu consigo equilibrar a minha vida de uma forma geral. Mas tem pessoas que já adquirem este karma de outra vida. Exemplo, eu possa ter sido um latifundiário de terras, poderia ter desposado mulheres, largado todas elas e não ter tido um afeto familiar e ter conquistado terras e ouros. Isso eu trago como uma herança e uma bagagem negativa. Então, nesta passagem, eu vou ter dificuldades financeiras, às vezes graves, e eu preciso equilibrar isso na minha vida para que eu possa entender esse meu erro e pagar esse erro. Então, de uma forma limitada. Por isso que existem pobres e ricos. A pessoa precisa primeiro buscar o equilíbrio interior para ela entender se de fato o que ela está buscando vai suprir a carência dela.
Enquanto ela não souber que carência é essa, ela vai se tornar compulsiva. Então, não é um carro, não é uma joia, não é uma casa que vai suprir essa carência dela. Então, ela necessita entender primeiro o que o eu dela busca como equilíbrio. Só assim ela não terá mais a compulsão.